Graças a Deus, glória a Deus. Vamos começar com um estudo da Palavra de Deus a respeito do divórcio e segundo casamento, amém? Mas vamos ouvir um hino antes de começar esse estudo aí. Vamos ouvir um hino em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos estar ouvindo um hino neste momento em nome de Jesus. Vamos lá, vamos buscar um hino, vamos estar ouvindo, vamos passar um hino, compartilhando um hino com os irmãos, para depois já começar entrar já na área do estudo, amém? Do estudo, vamos ouvir um hino em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos então, vamos passar um hino, amém? Crentes, principalmente muitos obreiros, que são hipócritas, mas sinceros, querem parecer. Pregam doutrina, mas não praticam o que ensinam. Os tais se esquecem que Deus tudo pode ver. Fariseus, tira primeiro a trave do teu olho, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Fardos pesados colocas nos ombros de outras pessoas, mas para ajudá-las tu não estendes a tua mão. São semelhantes a sepulcros caiados por fora, e que por dentro existe mesmo só corrupção. Eles costumam coar mosquitos e engolir camelos, mas esses falsos não vão escapar da condenação. Fariseu cego, tira primeiro a trave do teu olho, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Fardos pesados colocas nos ombros de outras pessoas, mas para ajudá-las tu não estendes a tua mão. Fiel em Cristo, ali morar. No céu existe um tesouro, as ruas são de ouro, beleza sem par. No céu querubins e arcanjos e serafins. No céu a mesa está posta esperando a igreja que vai subir. Tudo está sendo preparado para a grande festa quando a igreja chegar. Quando o som das trombetas os remidos chamar, tudo está sendo preparado para a grande festa quando a igreja chegar. Quando o som das trombetas os remidos chamar.
haverá perfeito gozo quando o esposo levar a igreja. No céu terá um galardão, fiel cristão que vencer a peleja. Tudo está sendo preparado para a grande festa quando a igreja chegar. Quando o som das trombetas os remidos chamar. Tudo está sendo preparado para a grande festa quando a igreja chegar. Quando o som das trombetas os remidos chamar. Os remidos chamar. A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, amadas irmãs, Deus os abençoe. Quem vos saúda, seu irmão em Cristo, é o pastor Alejandro Alves, dirigente da Igreja Pentecostal do Filho de Deus aqui no país do Uruguai. Deus os abençoe, estamos em mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. E nesta noite o estudo a tratar vai ser sobre divórcio e segundo casamento. Será que Deus aprova nós divorciarmos e casarmos novamente? E quando é que Deus nos dá essa chance de segundo casamento ou terceiro? Vamos meditar por dentro da palavra de Deus para nós termos um conhecimento bíblico. Porque tem muitas pessoas casando, divorciando, casando de novo, por 2, 3 ou 4 vezes, e aí realmente não sabe se é de agrado a Deus ou não é. E no estudo nesta noite vamos estar tratando isso aí, mas eu gostaria aí que os irmãos escrevessem, o irmão Josué, a irmã Marcilene Marques, Deus abençoe a eles, mas que escrevessem aí, né? Se a transmissão está saindo limpa ou está saindo cortada ou travada, que vamos aqui agora orar, apresentar esse estudo a Deus, para que o Senhor venha nos ajudar, que este estudo possa sair limpo, completamente limpo, sem nenhum problema aí na transmissão, para que possam os irmãos acompanhar e também os irmãos possam indicar esse estudo aí para as pessoas que estão passando por esta situação que a gente vai estar falando hoje. Então fazer o favor aí, irmãos, de escrever aí como é que está saindo a transmissão, se está saindo limpa, se está saindo boa, ou se a transmissão está saindo falhando. Colocai aí como é que está saindo, Padre Senhor Marcos Marques, da IPFD, Deus abençoe, irmão Marcos Marques, Paz do Senhor seja contigo, varão. Falar aí a ver se a transmissão está saindo limpa, ou se está travada, como é que está saindo a transmissão, irmãos? Já vamos orar a Deus, apresentando esse estudo, e também vamos aí
apresentar esta transmissão em nome de Jesus Cristo. Tá? Amém? Amém, irmão? Amém? Amém? Obrigado, amém? Então Deus abençoe, irmão Marcos. Vamos então apresentar este estudo a Deus, o nosso Pai, amém? Vamos orar a Deus e apresentar este estudo a Deus, nosso Pai, enquanto os irmãos vão entrando aí. Você veja, irmão, aí que se eu colocar assim, grande visão, grande arrebatamento, você vê que já tinha mais de 20, 30 pessoas aí conectadas. Mas quando a gente vai tratar um assunto doutrinário da palavra de Deus, ou é oração, sempre tem 1, 2 conectados, 3, 5. Mas quando tem aí uma novidade, né? Tem uma novidade aí. Você vê que chega, os outros dias aí no culto do lar aí, chegou a ter quase 30 pessoas ao vivo. Chegou a ter quase 30 pessoas ao vivo. Mas quando é uma novidade, né? O culto no lar agora é uma novidade, né? Que as igrejas estão fechadas. Então o culto no lar é uma novidade. Então tem uma novidade, uma visão, uma revelação, uma novidade aí enche de pessoas ao vivo. Mas quando se trata de uma palavra, de um estudo, ou até mesmo as orações, são poucas as pessoas que vão entrando. Você vê 1, 2, 5 pessoas no máximo acompanhando a transmissão. Mas se é uma novidade aí, se é uma novidade aí, uma visão, um arrebatamento, então chega a ter quase 30 pessoas, até mais. Mas vamos lá, vamos orar a Deus, vamos apresentar este maravilhoso estudo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai Celestial, nós te apresentamos, Senhor, neste momento, Pai, esse estudo da palavra que nós vamos estar realizando. Te pedimos, ó Deus, que essa transmissão possa sair limpa, sem nenhum falho, sem nenhum impedimento, mas que ela possa sair limpa, para que os irmãos possam acompanhar todos juntos, ó Deus. Deus abençoe os irmãos que estão vindo, vão ficando. Deus abençoe. Senhor, traga os irmãos, traga as irmãs, traga as pessoas, para que possam, ó Deus, participar desta live, Deus meu. Ore canta labastei. Meu Deus, traga os irmãos, ó Deus, para que possam ouvir a doutrina bíblica de Cristo nosso Salvador. Nesta palavra, nesta noite, Senhor, fala os ouvintes, fala os irmãos, e que esta transmissão venha sair limpa, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. Amém, irmãos? O assunto de hoje é o seguinte: será que Deus aprova o divórcio e o segundo casamento? Vamos analisar isto pela Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá ao livro de São Mateus, capítulo 19 e o verso 3 da palavra do Senhor. E diz assim: então vieram a ele os fariseus, procurando tropeço, falando-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer causa?
Ele respondeu, dizendo-lhes: não tens lido que os fez no princípio, varão e fêmea vos fez? E disse-lhe: por isto o homem deixará a sua mãe e o seu pai, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim que já não são mais dois, senão que uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não vos separe o homem. E disse-lhe: por que, pois, mandou Moisés então dar carta de divórcio e repudiá-la? E Jesus disse-lhe: por causa da dureza do coração é que Moisés os permitiu divorciar de vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Mas eu vos digo: qualquer que divorciar da sua mulher, a não ser por causa de fornicação, e se casar com outra, adultera, e o que se casa com a repudiada, adultera também. O assunto hoje, irmãos, é sobre o adultério. Será que Deus aprova divórcio e segundo casamento? Há pessoas que pensam que divórcio, que adultério, aliás, que o adultério é quando o esposo ali, ele trai a esposa. Ele pensa que adultério é quando o esposo ele trai a esposa, ou a esposa trai o esposo. Então eles pensam que adultério é só isso. Sim, a traição no casamento é chamado de adultério. Mas o adultério não é só traição no casamento. Por exemplo, se nós vamos no mesmo livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus especifica que não só a traição no casamento é adultério, mas também todo aquele que cobiçara outra mulher em seu coração já adulterou também. Ou seja, não precisa nem mesmo consumar o ato sexual do adultério com outra pessoa que não seja esposa ou esposo para ser adultério. Somente com o homem cobiçar e desejar também outra mulher, ou a mulher desejar outro homem que não seja seu esposo, no seu coração já cometeu adultério. Então, onde está isto? Nós podemos ver no livro de São Mateus 5,31, que diz: e foi-lhes dito, qualquer que divorcie da sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Mas eu vos digo, o que repudia a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela adultere, e casa com a repudiada, comete adultério. Amém? Então nós vemos, irmãos, aquilo que nós lemos no livro de São Marcos, também, com respeito do adultério também. E nós vemos, irmãos, que Jesus ensinando isto aqui, nós vemos, irmãos, que quando nós também cobiçamos, eu acho que está no livro de São Marcos, vamos lá, São Marcos, acho que é 6, e fala que quando o homem desejar a mulher, no seu coração comete adultério. Então nós vemos, amados irmãos, que com o homem cobiçar a mulher também no seu coração, ele comete adultério também. Vamos ver aqui, amém? Santo é o nome do Senhor. Então, irmãos, adultério não é só traição no casamento. Se você cobiçar outra mulher que não seja a tua mulher, você está cometendo adultério. Se você cobiçar outro homem que não seja o teu esposo, você também está cometendo adultério em nome de Jesus Cristo. Então veja, amados irmãos, a importância desta palavra, a importância de nós colocar esta palavra por obra. Amém? Para que Deus venha
nos ajudar. Aqui no livro de São Mateus 5:27 diz assim: ouviste que foi dito, não cometerás adultério, mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para codiciá-la, já adulterou com ela em seu coração. Tá vendo aqui? São Mateus 5:27. São Mateus 5:27. Ouviste que foi dito, não cometerás adultério, mas eu vos digo que qualquer que olha para uma mulher para codiciá-la, já adulterou com ela em seu coração. Então somente você basta, se é homem, olhar outra mulher que não seja tua esposa e já codiciá-la no seu coração, você já cometeu adultério também. Mesmo para a irmã também, codiciar outro homem que não seja o teu esposo, você já cometeu adultério também. Mas o adultério não é somente traição no casamento, nem também só codiciar a mulher ou o homem, né? E não seja do casamento ali é adultério. Mas há algo mais também que é adultério. Nós lemos ali no livro de São Mateus 19, foi a palavra que nós lemos de chave, que fala, né? Que é que eu começo a explicar, fala mais claramente com respeito do adultério, amém? Então diz assim: chegaram os fariseus tentando tentar Jesus ali, né? Achar tropeço em Cristo. Falaram: é lícito o homem por qualquer coisa dar carta de divórcio para a mulher? Jesus falou que não. Não por qualquer coisa. Não é por qualquer coisa que o homem vai dar carta de divórcio. Mas olha que Jesus disse assim: não haveis lido que o que o fez no princípio, varão e fêmea vos fez? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e os dois serão a sua carne. Assim que já não são mais dois, senão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então nós vemos que Deus disse, que Jesus disse para ele, que desde o princípio não era assim. Desde o princípio, Deus já tinha criado o homem para a mulher, e os dois seriam uma só carne, e o homem não vai separá-lo, porque desde o princípio não era assim. Ou seja, no versículo 7 diz: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Já que desde o princípio Deus não apoiava o divórcio, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Então Jesus disse assim no verso 8: pela dureza do coração é que Moisés os permitiu dar carta de divórcio, mas no princípio não foi assim. Tá vendo? Então Moisés deu carta de divórcio, não foi Jesus que deu carta de divórcio. Não foi Deus que mandou dar carta de divórcio. Isso saiu de Moisés. Moisés foi que mandou dar carta de divórcio. Não é uma atitude que veio de Deus, saiu de Moisés. Porque Jesus disse: Moisés vos deu pela dureza do coração, mas não porque fosse assim desde o princípio. No princípio não era assim. Nós vemos que no princípio Deus criou a terra, criou os animais, criou o homem, criou a mulher, e disse: deixará o homem o seu pai e a mãe, e os dois serão uma só carne. Então nós vemos que no princípio já era assim. Deus repudiava o adultério, Deus repudiava o divórcio. Então Jesus esclarece que essa atitude que Moisés tomou era dele, não era de Deus. Então veja, pela dureza do coração. Por quê? Porque antigamente na lei, uma mulher que era surpreendida em caso de adultério, de traição, ela tinha que ser morta a pedrada. Nós temos o caso ali de Maria Magdalena, quando Jesus intercede por ela e diz: aquele que não tem pecado seja o primeiro em atirar a pedra na mulher. Então todo mundo foi porque todos tinham pecado, né? Então nós vemos que o pecado de traição, de adultério, era pago com pena de morte. Então, para que isso não acontecesse, para que não viessem as pessoas a cair nesse pecado, então antes de adulterar, antes de cometer adultério, então dá a carta de divórcio e termina o problema. Mas Jesus disse: no princípio
não era assim. Ou seja, desde o princípio da criação, Deus repudiava o divórcio. Já quando Jesus vem e diz assim: mas eu vos digo, ou seja, Moisés deu carta de divórcio. Agora Jesus está falando, ele sendo Deus e filho de Deus, mas eu, já não Moisés, vamos deixar Moisés de lado. Agora eu estou vos falando, mas eu vos digo, no verso 9, mas eu vos digo que qualquer um que divorciar, repudiar sua mulher, a não ser por fornicação. Aqui está a palavra que, essa palavra aqui, irmãos, que tem trazido uma confusão. Quando nós vemos a não ser, essa palavra ela dá supostamente, como posso falar para os irmãos, quando ele fala a não ser, né, tem essa exceção, essa palavra correta, essa exceção de a não ser, ele fala Jesus aqui por fornicação, entendeu? Ele disse a não ser por fornicação, porém tem uma exceção, e essa exceção é de fornicação. Agora eu pergunto para os irmãos, uma pessoa que é casada, que já casou, está casada, se ela trair o esposo, trair a mulher, ou a mulher trair o esposo, o que consumou o ato de traição, ele cometeu adultério ou fornicação? Responda-se aí. Responda-se você mesmo aí. A pessoa que está casada, seja o homem cometer o ato de traição, ou seja, a mulher consumar o ato de traição, estão os dois casados, ele o que cometeu? Ele cometeu fornicação ou cometeu adultério? Responda-se aí o que você acha que ele cometeu, em nome de Jesus. Mas na minha maneira de eu ler a Bíblia e de eu interpretar a palavra, a Bíblia diz que aquele que trair a sua esposa, traicionar a sua esposa, ou o esposo traicionar a esposa, ou a esposa o esposo, se eles estão casados, eles cometeram adultério. Eles não cometeram fornicação. Eles cometeram adultério. Então veja aqui que a exceção que Cristo dá para repudiar uma pessoa e ver outra pessoa é quando há fornicação. Mas se eles se eles estão casados, então a fornicação não existe, existe adultério. Então está aqui que os pastores mundanos, eles torcem esta palavra para eles concordarem com os adultérios, para eles concordarem com o divórcio segundo o casamento. Então os irmãos estão compreendendo a palavra? Então a palavra aqui não fala a não ser por traição ou por adultério. A palavra aqui fala a não ser por fornicação. O que é fornicação? Fornicação é o ato sexual antes do casamento. É o ato sexual sem a pessoa estar casada. Isso é fornicação. No original grego, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego, o original grego, esta palavra fornicação, ela está escrita assim, porneia. Ela está escrito porneia. No grego, a palavra fornicação está escrito porneia. Então os irmãos estão entendendo aí? Esta palavra fornicação, no original grego, que é o idioma que foi escrito o Novo Testamento, ele está escrito assim, porneia. O que significa porneia? Significa ato sexual sem estar casado, ou seja, antes do casamento ou a pessoa não estando casada. Agora, se aqui falasse a não ser por adultério, então o original grego teria que ser moncheia. Repita assim comigo, moncheia, moncheia. O que significa moncheia?
Mão cheia significa adultério. Adultério. Isso significa mão cheia, ato de traição. Mão cheia. Mas o original grego não está escrito mão cheia, está escrito a não ser por porneia, que significa fornicação, ato sexual antes do casamento ou sem estar casado. Mas como assim, pastor? Explique melhor. Nós temos o caso de José e Maria. Gostaria de acompanhar os irmãos buscarem aí São Mateus capítulo 1. A Bíblia nos fala que Maria estava desposada com José. Ou seja, eles não eram casados ainda, eles estavam noivando, né? Eles estavam noivos. Eles iam casar, eles tinham já noivado, eles tinham namorado e agora tinham chegado ao noivado, que seria o compromisso para o futuro casamento. Então eles estavam noivados, eles não eram casados ainda, estavam noivados. Mas Maria fica grávida do menino Jesus, do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou ali no ventre de Maria o Redentor, o nosso Salvador Jesus Cristo. José se entera disto. José ele pensa que Maria traiu ele. Então José pensou isso aqui, José aliás pensou em deixar Maria, porque ele pensou que Maria tinha traído ele. Aí então o que acontece? O anjo visita a José e explica o acontecido. Isso está em São Mateus capítulo 1, verso 18. Diz assim: e o nascimento de Cristo foi assim: estando desposada Maria, sua mãe, com José, antes que se juntassem, se achou que estava concebido pelo Espírito Santo. E José, seu marido, como era justo, não queria infamá-la, quis deixá-la em segredo. Pensando ele nisto, eis aqui que o anjo do Senhor apareceu em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não temas a receber a Maria por esposa, porque o que está nela foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então veja aqui, naquele tempo, você noivava com a pessoa, até o período do casamento, você podia morar junto com a pessoa. Por exemplo, o homem noivava com a sua futura mulher, eles podiam viver juntos, como se fossem marido e mulher. Porém, ele somente ia tocar ela, ele ia manter relação sexual com ela depois do casamento. Então esse foi o caso de José. O que aconteceu aqui é que Maria fica grávida do Espírito Santo, que gera o menino Jesus, o nosso Salvador, no ventre dela. Só que José, ela pensa que Maria tinha traído ele. Só que José, como era um homem justo, ele pensou assim: não, eu não vou falar aí que Maria me traiu para não difamá-la. Eu vou me ir em segredo, eu vou abandoná-la, vou deixá-la em segredo. Vou abandoná-la. Vou deixar ela em segredo para não difamar ela. Eu prefiro que a gente fale assim: ó, José deixou grávida Maria e foi embora, que difamar ela. Só que nisto, quando José pensa assim, enquanto ele estava dormindo, o anjo se lhe apareceu e explicou o acontecido para José e disse-lhe: não temas em tomar a Maria por esposa, porque o que está nela não foi gerado por vontade humana, senão que pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando Jesus aclara aqui, vale repetir os irmãos que naquele tempo você tomava uma mulher por esposa e até o dia do casamento você podia viver com ela como matrimônio, só que não podia tocar nela até o dia do casamento. Então, naquele tempo, Jesus disse assim: a não ser por fornicação. Essa exceção de eu repudiar uma mulher é somente no noivado, antes do casamento, porque noivado já é um compromisso, uma aliança de compromisso, que os dois vão se respeitar e vão permanecer fiel um ao outro até o dia do casamento.
Então, Jesus me deixa eu buscar outra mulher quando essa aliança antes do casamento é quebrada. E se a mulher me trair a mim antes do casamento e quebrar com esse pacto de noivado, ela não cometeu adultério, porque a gente não é casado. Ela cometeu fornicação. Se ele quebrar com esse pacto com ela antes do casamento, o pacto do compromisso, do noivado, ele não cometeu adultério, ele cometeu fornicação, porque não estavam casados. Então, quando Jesus deu essa chance, deu essa a não ser, né? Ele se referia a não ser por fornicação, que quer dizer antes do casamento. Se a pessoa que você vai casar traiu você antes do casamento, quebrou com esse pacto antes de você se casarem, então ela não cometeu adultério, ela cometeu fornicação. Fornicação é ato sexual antes do casamento ou sem estar casados. Só que os pastores mundanos, eles torcem isso aqui e falam a não ser por adultério. Mas por que eles falam a não ser por adultério? Porque essas novas bíblias que estão vindo aí, essas novas versões, nesse caso aqui, tira a palavra porneia, né, que é fornicação, e muda a palavra fornicação. Eles mudam por relações sexuais ilícitas, ou ato sexual ilícito. Ou seja, aí há uma grande diferença entre fornicação e ato sexual ilícito. Por quê? Porque tanto a fornicação como o adultério, os dois atos sexuais, o ato sexual da fornicação e o ato sexual do adultério, os dois são atos sexuais ilícitos. Porque uma pessoa que trai, a mulher traiu o seu esposo com outra pessoa, ela cometeu um ato sexual ilícito. Se o marido traiu a mulher com outra mulher, ele cometeu um ato sexual ilícito. Se os dois noivos que estão noivados, ele trair a sua futura esposa, ele cometeu um ato sexual ilícito de fornicação. Se ela cometer um ato sexual de fornicação contra o seu futuro esposo, ela está cometendo um ato sexual ilícito também. Então, ao haver essa mudança de fornicação a ato sexual ilícito, já deixa livre para que a pessoa entenda que por adultério também você pode casar. Você está entendendo a diferença? Essas novas versões bíblicas, eles mudaram a palavra fornicação, ou seja, porneia, por a palavra ato sexual ilícito. Já que a fornicação e o adultério, as duas são um ato sexual ilícito. Só que Jesus explica esse ato sexual ilícito. Ele esclarece qual é o ato sexual ilícito, já que adultério e fornicação, os dois são atos sexuais ilícitos. Só que no original grego, no original da Bíblia, do Novo Testamento, que foi escrito em grego, Jesus especifica qual é o ato sexual ilícito e o afirma que é porneia, que é fornicação. Agora, nessa nova versão, fala a não ser por ato sexual ilícito, mas não afirma qual é o ato sexual ilícito, se é fornicação e adultério. É aí que vem a confusão, que eles acham que, havendo traição, que é um ato sexual ilícito, dá direito ao homem casar novamente. É aí que está o engano, por causa dessas novas versões. Essas novas versões da Bíblia, ela vem... Satanás, ele não vai mostrar quem ele é, né? Lógico, né? Mas ele vai dar uma parte boa, e com essa parte boa ele vai enganar. O que ele vai fazer? No passado, quanto mais pessoas ele matava, mais crentes se convertiam ao evangelho. Então era uma arma que realmente estava falhando com ele. Porque quanto mais crente ele matava, caçava e matava, mais convertia. Os crentes se fortaleciam ainda mais. Então, o que fez Satanás para derrotar os crentes? Ele se uniu aos crentes, ou seja, passou a adorar o nome de Jesus. O nome de Jesus passou a ser mencionado entre os crentes, só que começava a haver mudança, né? Começou a dar um lugar aos ídolos, começaram a prostituir a palavra de Deus, a mudar a palavra de Deus.
e havendo mudanças na palavra de Deus, mas porém professando a Cristo, foi um médio que Satanás achou para enganar a igreja e destruir a igreja de Cristo. Desse mesmo modo ele está fazendo hoje, ele está tirando as escrituras. Mas de que jeito? O diabo não pode de jeito nenhum nos tirar a Bíblia, mas ele pode mudar a Bíblia. Então, essa nova versão é uma versão que você entende melhor a palavra de Deus. Traz uma palavra de Deus especial para as pessoas de agora possam compreender melhor no dialeto, na fala de agora. É muito bom isso aí, só que porém, muitos assuntos, muitas doutrinas estão sendo mudadas. Por exemplo, uma destas é a doutrina do adultério. Eles tiram o original grego, que é porneia, que é fornicação, e colocam assim, ato sexual ilícito, deixando livre, tanto faz porneia como mão cheia, tanto faz por fornicação como por adultério. Acrescentam, ao eles deixar essa liberdade de só atos sexuais ilícitos, eles acrescentam à Bíblia palavras que Jesus não falou, ou seja, dando a autoridade para que também o homem repudiar e casar de novo também por ato de adultério, coisa que o original grego não é assim. Porque quando se fala no original grego de adultério, é utilizada a palavra de mão cheia. Quando se fala de adultério no original grego, é usada a palavra mão cheia. E quando se fala de fornicação no original grego, é utilizada a palavra porneia. Então a palavra utilizada aqui em Mateus, quando Jesus dá essa exceção de repudiar e casar, ele fala com a palavra de porneia, que quer dizer fornicação. Somente por fornicação, somente se a pessoa for infiel antes do casamento. Agora, se a pessoa casou, chegou o casamento, não tem mais vez. Se a pessoa casou, vai ter que se divorciar, ela vai ter que ficar sozinha ou vai ter que reconciliar com o marido. Essa é a chance que Deus dá. Depois que casou, não tem mais volta, não tem vez. Casou, já não tem mais vez. Então, esta palavra ficou explicada aqui, a exceção que fala que foi mudada, que está sendo adulterada e trocada pelos pastores mundanos. Agora, se você casar e trair, já não é fornicação, é adultério. E se fosse assim, Jesus teria dito, a não ser por mão cheia, ou seja, por adultério. Mas Jesus não fala por mão cheia, ou seja, por adultério. Jesus fala, a não ser por fornicação, que é a porneia. Entendeu? Então, depois que você casou, se cometeram traição contra você, então cometeram adultério, que é mão cheia, adultério. Entenderam? Então, você vê aí, que se você casou, você vai ter que se divorciar, você vai ter que ficar sozinho, ou reconciliar com a tua mulher. Isso está aí no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, o verso 10 e 11, que diz assim, aos que estão casados, mando, não eu, mas sim o Senhor, que não se separe a mulher do seu marido. E se separe, fique sem casar, ou reconcilie-se com seu marido. E o marido não separe da sua mulher. E no verso 39 do mesmo capítulo 7 de 1 Coríntios diz, porque a mulher está ligada à lei do marido enquanto ele vive. Portanto, se em vida do marido ela casar com outro, será chamada adúltera. Mas se o marido vier morrer, ela ficará livre da lei do marido e poderá casar com quem quiser, entanto que seja no Senhor. Quando é que Deus me dá a oportunidade de eu casar novamente? Quando a pessoa fica viúva, porque o casamento ele é vitalício, ou seja, é até a morte, é de por vida. Então, se separe, fique-se sem casar novamente com outra pessoa, ou reconcilie-se com o primeiro marido. Tá vendo? Então, somente na morte do marido ou na morte da mulher é que ele ou ela vai ficar livre e pode casar com quem quiser, entanto que seja no Senhor, ou seja, sendo crente, né? Somente depois de morto é que nós vamos ficar livres dessa lei, da lei do casamento, da lei do matrimônio, amém? Somente depois da pessoa morrer, amém? Então, Deus nos dá a oportunidade de nós casar por segunda vez ou terceira, quando há
viuvez, ou seja, a pessoa fica viúva. Aí sim, você ficou livre, pode casar com outra pessoa, no tanto que seja no Senhor, ou seja, no tanto que seja crente de sã doutrina. Amém? Isso também fala em Romanos capítulo 7, verso 2. Porque a mulher casada está sujeita à lei do marido. Portanto, se o marido vier a falecer, ela ficará livre da lei do marido e poderá casar com quem quiser. Mas se em vida do marido ela casar com outro, será chamada adúltera. Então veja, se a mulher em vida do marido, marido estando com vida, casar com outro, vai ser adúltera. E quem casar com a adúltera, ou seja, com a repudiada, com a divorciada, vai cometer o pecado de adultério também. Então você veja aí como a palavra de Deus, eles têm mudado. Realmente eles têm mudado a palavra de Deus. A palavra de Deus não dá chance para casamento enquanto a mulher esteja com vida, o homem esteja com vida. Não existe. A única chance é de fornicação, e isso acontece antes do casamento. Antes do casamento, sim. Mas se você chegou ao casamento, não tem vez. Casou, agora não adianta mais. Não adianta mais. Você casou, não pode divorciar e casar. E se você divorciar, vai ter que ficar sozinho ou reconcilie-se com a sua mulher ou com o seu marido. Agora, se a pessoa deseja viver sozinho ou sozinha, e não tem como aguentar ficar sem mulher, Senhor, então o que vai fazer, principalmente o varão? A Bíblia fala de 3 classes de eunuco. Os eunucos, aqueles que foram castrados, né, que foram capados. Uns eunucos, os homens fizeram eles eunucos. Outros nasceram eunucos, e outros eles mesmos se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem seja capaz de receber isto, que o receba em nome de Jesus. Então, os irmãos, puderam entender o estudo aí, fazer o favor aí, digitar aí se os irmãos entenderam aí o estudo. Então, digite aí se você entendeu o estudo, amém? Eu vi que tinha muitas pessoas, em uma hora chegou a ter 8 pessoas, agora está com uma pessoa só na live. Está com uma pessoa, não sei o que aconteceu, se os irmãos mal interpretaram a palavra. Eu não estou defendendo adultério, não estou defendendo divórcio e segundo casamento, não estou defendendo. Somente estou explicando que no casamento, depois que a pessoa casou, não pode divorciar e casar de novo. Você pode buscar outra mulher para ter outra família se você não casou ainda. Se você não casou, não chegou ao casamento ainda, aí pode se desmanchar essa relação aí, né? Que nem casamento é. Mas se você já casou, então não tem vez, não pode divorciar nem casar novamente, amém? Então aí tá, não tem opção realmente. Não sei se os irmãos não entenderam, tinha 7, 8 pessoas aí, saíram, não sei se os irmãos malinterpretaram e acharam que eu estava defendendo segundo casamento. Eu só expliquei a mudança dessa nova Bíblia que está vindo aí, que eles estão mudando e o que os pastores pensam. Mas eu falei o que os mundanos pensam, os pastores mundanos pensam. Não quer dizer que eu esteja apoiando o segundo casamento. Eu só expliquei a mudança, como mudou essas novas versões, mudaram a verdadeira palavra do grego, como eles mudaram o que os pastores mundanos pensam. Não é que eu esteja afirmando, porque agora eu combati isso aí e mostrei dentro do original grego e da palavra de Deus, como Deus o que falou, não falou a pessoa estando casada, senão que antes de casar. Depois que casou não tem mais vez, não tem mais vez. Antes de casar você pode desmanchar com a relação, pode desmanchar aí, mas depois que casou não tem vez, não tem vez. Casou até que a morte o separe. Se divorcia, fique sozinho e fique sem casar ou reconcilie-se aí com seu marido ou com a sua esposa, amém? Então é isso aí, só explicando isso aí para os irmãos. A Bíblia está escrito ali, é porneia, fornicação, não é adultério, é a não ser por fornicação, não por adultério, é por fornicação. Depois que casou, não tem mais vez. Ah, mas ele me traiu. Bueno, ele cometeu
adultério, não cometeu fornicação, ele cometeu adultério. Então não tem vez, não pode separar. Tem que ficar ali, ou fica sozinho, ou ora aí a Deus para que converta ele, ou converta ela em nome de Jesus. Mas essa é a pura verdade da palavra de Deus. Irmãos, é a meia-noite, vamos entrar já em oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmã Fernanda, obrigado aí por explicar, amém, obrigado aí por explicar, é verdade, nem tinha reparado que já é meia-noite, né, como passa a hora quando a gente está na presença de Deus. Mas nós vamos orar, irmãos, vocês que estão aí, se quiserem orar com o pastor Eduardo, ou vão orar aí com o pastor Dinê, sei lá, aí com quem você quiser orar, eu vou ficar orando aqui, quem quiser me acompanhar, glória a Deus, eu vou agradecer os irmãos aí, que ficarem aí para orar comigo aqui, amém? Então eu vou fazer oração também agora à meia-noite e continuar transmitindo. Aí a transmissão, como é que tá saindo, irmãos? Tá saindo boa, tá saindo limpa? Ou tá tendo aí... tá tendo falhas? Como é que tá saindo? Amém? Amém, a transmissão está saindo boa, está saindo travada. Amém, obrigado, irmã Fernanda, obrigado. Amém, está saindo boa, amém, está ouvindo bem. Então tá, vamos orar a Deus. Então, irmãos, vocês que quiserem ficar aí para orar comigo, mas você que quiser ir orar com o pastor Eduardo, o pastor Inês, sem problema nenhum. Mas eu vou ficar aqui orando ao vivo. Quem quiser orar, vamos orar a Deus em nome de Jesus. Amém, amém, mas vamos baixar então um pouquinho mais o fundo, amém? Vamos baixar então. Glorioso Deus, eterno Pai celestial, Deus de poder, Deus de maravilhas, obrigado, Senhor, oh Deus meu, por esse estudo, Pai, que nós combatemos os falsos profetas, que nós combatemos, ó Deus, os falsos profetas, que combatemos, ó Deus, ali a doutrina do segundo e terceiro casamento, que é adultério, Deus, na tua presença, ó Deus de poder. Mas nesse momento, Senhor, já estamos entrando em oração, e vamos orar com os irmãos, vamos orar com as irmãs, ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, vem abençoar, ó Deus, os irmãos que estão orando, as irmãs que estão orando, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de poder, vem perdoar os nossos pecados, ó Deus, vem perdoar as nossas iniquidades, ó Pai, e calabaçurianda, que lindo, ó Deus, é nós orarmos ao Senhor, sentindo, ó Deus, a tua presença, sentindo, ó Deus, o poder, sentindo a graça, sentindo o renovo, ó meu Deus e meu Pai, vem nos ajudar a nós continuar em oração, a nós continuar, ó Deus, na sã doutrina. Grava, meu Deus, a sã doutrina, Pai, nas tábuas do nosso coração, nas tábuas do coração dos irmãos, para não pecar, para não pecar contra ti, Senhor. Oh meu Deus de poder, oh meu Deus de maravilha, que lindo, Pai, e nós estaremos, Senhor, em constante oração, em fervente oração, ó Deus, vê o nosso coração na presença de Deus derramar, vem nos encher da tua graça, Deus, da tua presença soberana.
na tua presença maravilhosa, meu Deus. Oh, meu Deus poderoso, me abençoar a vida da irmã Fernanda Araujo, me abençoar a vida do irmão Josué Machado, a vida do irmão Pedro, do irmão Natanaela, da futura esposa, Deus, do irmão Pedro. Me abençoar eles, ó Pai, esse futuro matrimônio. Me abençoar todos os irmãos, ó Padre, a irmã Josimara, também, Senhor, aleluia, meu Deus, a irmã Cecília Joaquim, também o canal evangelístico Sã Doutrina, também, ó Pai, ali, Senhor, a Vanessa Marques, Marcos Marques, ó Deus, a Marcilene Marques também, a irmã Marcilene, e todos os irmãos, ó Pai, e todas as irmãs, ó Deus, que estão orando, que tem acompanhado, meu Deus, esse pequeno estúdio, meu Deus, a irmã Roseli, Senhor, a irmã Roseli, abençoa, meu Deus de poder, meu Deus de maravilha, e todos os irmãos que estão orando agora, e calabassurianda, alabaste, orianda, alabaste, calabasterianda, alapaia, oh glória, glória, glória a Deus. Que lindo, Deus, que já sentimos o Teu poder, a Tua alegria, Deus meu, inundando os nossos corações. Oh, meu Deus de poder, vem derramar esse óleo santo que desce, Senhor, que desce lá do cielo, ferianda labastei, que desce do céu, Senhor, oh meu Deus, em forma de renovo, em forma de graça, em chuvas, ó Deus, de graça, chuvas de poder, ó Pai, para vencer o pecado, para permanecer firmes, ó Deus, na santa doutrina, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus meu, ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, vá tocando, ó Pai, vá tocando, Deus poderoso, vá tocando, resolvendo, meu Deus, todos os problemas, todas as enfermidades, ó Deus, vai resolvendo da melhor maneira possível, ó Deus, ó Senhor poderoso, porque operando, Deus, quem impedirá, operando, Senhor, quem impedirá, ó Deus meu, Deus de poder, Deus de maravilha, começai a operar é a hora, meu Deus, operai é a hora, meu Deus de poder, vá, Senhor, curando os enfermos, vá curando, meu Deus amado, e a hora, sara os enfermos, ó Deus, ah, meu Deus, arranca esse câncer, arranca, meu Deus, esse tumor maligno, arranca, Deus de poder, arranca esse AIDS, ó Pai, arranca essa enfermidade nos ossos, essa enfermidade, Senhor, no sangue, no rim, na bexiga, Pai, arranca essa enfermidade, meu Deus, nos rins, ó Deus, ah, meu Pai, nos pulmões, também ali, Senhor, no fígado, no vaso, Senhor, no pâncreas, Deus, e no tórax, ó Pai, no seu peito, nos demais músculos do corpo, arranca, meu Deus, arranca, ó Senhor de poder, na vesícula, Padre, meu Deus, em todos os lugares do corpo, onde esteja a enfermidade, Senhor, é ali alojada, mas ela venha, Senhor, é ser sarada, desaparecer agora, pelo poder da oração. Vem preparar-nos, ó Deus, para quando o Senhor vier buscar a igreja, nós podermos estar pronto, nós podermos estar preparados, para nós podermos entrar nas bodas do Cordeiro, ó meu Deus poderoso, que nós possamos entrar nas bodas do Cordeiro. Senhor, Senhor, Senhora, guarda o teu povo na do nosso Senhor Jesus Cristo, guarda o teu pueblo, guarda calabasterianda, alabasturibicanda, alabastei, no sangue de Cristo Rei, ó Senhor de poder,
de ser fiel até o fim, Senhor. De guardar a doutrina do Pai, a doutrina do Filho, a doutrina do Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus e meu Pai, que tremendo, Senhor, que tremendo, meu Deus, é nós sermos, Senhor, fiel à doutrina de Cristo, o nosso Salvador. Ó Senhor poderoso, ó Senhor de poder, ó Senhor de maravilha, Tu és o Pai, Tu és o Filho, Tu és o Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, ó meu Deus, que lindo este mistério, que a palavra de Deus diz: 3 são os que dão testemunha no céu, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E 3 são os que dão. O Senhor mesmo disse: desçamos agora e confundamos, falando em plural. Também disse: façamos ao homem a nossa imagem e semelhança, falando em plural. Oh Senhor, também disse: o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal, falando também em plural. Oh, que lindo, Pai! Quantos que têm essa crença macabra de unicismo, ó Deus, achando, ó Pai, que Deus, o Espírito Santo e o Filho são a mesma pessoa. Ó meu Deus, ó meu Pai, quando a Bíblia diz que esses 3 são um, se refere que os 3 concordam, têm o mesmo propósito. E isso é bíblico, Pai, porque a Tua igreja, quando ela se une num só propósito, num só pensamento, numa só doutrina, num só espírito, ela passa a ser um diante do Senhor também. Não vê que lindo esse mistério? Então nós podemos ver ali, ó Pai, que Jesus orando, Jesus disse: Pai, guarda-los para que eles sejam um, assim como nós somos um. Vê aí, Senhor, é o mistério da concordância de ser um. Então pode ser mais pessoas, mas formam uma só, porque concordam, têm o mesmo propósito, o mesmo pensamento. A Bíblia fala que quando Neemias reuniu o povo para ouvir a palavra do sumo sacerdote Esdras, do livro da lei, na Neemias capítulo 8, verso 1, diz que todo o povo se reuniu como se fosse só, uma só pessoa. Veja aí uma multidão. Como é que pode uma multidão ser uma só pessoa? É porque eles estavam com a só concordância, com a só mente, não só espírito, para ouvir a palavra de Deus. E este é o mistério que os unicistas não entendem quando fala que os 3 são um. Não é que seja somente só um Deus, é que os 3 concordam. Há uma concordância em tudo o que vos faz um Deus. Mas Ele é um Deus trino. Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 são, é o mistério do céu. Mas agora, Deus, este mistério somente entende Deus o espiritual. Veja, meu Deus, ó meu Deus e meu Pai, quanto engano nesta terra, quantos falsos profetas. Levanta, Deus, os teus servos para pregarem contra o pecado, para abrir os olhos dos que estão presos, dos que estão cativos, ó Deus, nessas igrejas mundanas, nessas igrejas sem doutrina, nessas ministérios mundanos, ó Pai. Mas ajuda-nos, ó Deus, a nós continuar avante, avante até a vinda do nosso Senhor é Salvador Jesus Cristo. Deus meu, Deus de poder, a minha alma te louva,
a minha alma te engrandece. Livra-nos de todo mal, limpa-nos de todo mal. E passo o teu sangue agora sobre nossa vida. Te apresento todos os irmãos que oram conosco, as IPFD daqui do Uruguai, do Brasil, da Guatemala, e onde esta obra chegar, venha esparcir esta obra, aumenta, Pai, levanta obreiros, arranca, Pai, essas pessoas dos ministérios mundanos, para vir congregar com nós, obedecendo a doutrina e fazendo parte da salvação. Ó Deus de poder, ó Deus de mistério, agora eu te peço, meu Deus, trata com eles, prepara candidatos ao batismo, prepara, Deus, trabalhadores fiéis, trabalhadores fervorosos, trabalhadores sinceros à palavra de Deus, trabalhadores esforçados e fiéis à sã doutrina. Levanta, meu Deus, nesse último tempo, para que o teu nome, ó Deus, venha a ser glorificado. Senhor, dá o crescimento para esta obra, para as almas que perecem no adultério, na fornicação, na prostituição, ó Deus meu. Dai vitória, meu Pai, ó Senhor de poder. O mundo, ó Deus, não te conhece ainda, porque ele está enganado por esses espíritos de engano que não prega essa doutrina do Senhor, mas ajuda-nos, ó Deus, a nós pregar a doutrina de Cristo, a doutrina del Padre, del Hijo e del Espírito Santo de Deus. Ahorita mesmo, Padre, que esta persona possa fazer um concerto com Deus aí mesmo onde ele está, onde ella está, que haga um concerto com o Senhor, entregando sua vida a Cristo, entregando sua vida ao Salvador de sua alma, a Salvador aí, e que a prueba com Cristo Jesus aí agora, porque o mesmo Deus, o mesmo Deus aí, está querendo operar um grande milagre. O maior milagre é o milagre espiritual. Senhor, nos dá essa graça de nós orarmos sem cessar, de nós clamarmos a Deus, sentindo a graça, sentindo o renovo, sentindo o poder, sentindo a unção. Ó Senhor, que lindo, que maravilhoso é isto, nós orarmos sentindo o poder, o vigor, a unção total, real, heranda la pai, e calabasurianda. Que lindo, meu Deus, que lindo, meu Deus de poder, é oração sem cessar a Deus Jeová. Labraste, le prova, labraste, lebraste, le priva, labraste. Oh, maravilha! Que lindo, meu Deus! Ó Senhor de poder, entrega-me, Deus, os dons do Espírito Santo para esta persona que busca, Padre, os dons do Espírito Santo, que busca os talentos, ó Deus, que busca a graça e a unção do Espírito Santo. Entrega os talentos, ó Padre, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Senhor, Senhor, prepara a tua igreja para a vinda de Cristo. Prepara a tua igreja, Pai, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Que esta igreja venha perseverar os irmãos na real doutrina de Cristo, porque sem santidade ninguém verá Deus. Não é no divórcio, não é no segundo casamento, terceiro, não é viver em fornicação, palavra de que vai subir ao cielo. Oh, meu Deus de poder, muito obrigado, meu Deus, por esta oração da meia-noite.
E bendize-me, Deus, a todos os irmãos que têm se esforçado, meu Deus, para estar orando, ó Deus, sem cessar, para estar clamando, ó Deus, sem cessar, na oração da meia-noite. Oricanda, labasterianda, labaia. Senhor, abençoa mesmo, Padre, é com muito poder, é com muita graça. Labraste, clama, labasturianda, labasti. Meu Deus de poder, rompa as cadenas del diabo e agora, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, eu terminei a oração em 20, amém? O pastor Eduardo, geralmente, ele vem terminando em 40, 0h40, às vezes ele se estende até 1 da manhã, também pastor Dinei, para que os irmãos possam orar aí. Então, os irmãos da IPFD, os irmãos aí da IPDM, os irmãos aí da IPDA também orarem ali com os homens de Deus que estão orando, terminarem a oração. Então, decidi orar aí até 20, e agora eu vou orar com o meu pastor também, vou orar com o nosso pastor Eduardo Santos, né? Eu sempre aconselho os irmãos, cada um orar com o seu líder, mas não é em questão de idolatria, não, de divisão, não que fica bom, né? É honrar, cada um honrando o seu líder, enquanto nós estamos, né, aí muitas vezes passando luta e dificuldade, o nosso líder lá nas madrugadas está orando, está chorando, está jejuando. Então é bom aí que cada um honre o seu líder, orando aí, né, com ele, acompanhando e apoiando o seu líder aí em nome de Jesus, né? Então, mas os irmãos são livres de orar com quem quiser, né? Então vamos orar aí, o pastor Eduardo está orando, o pastor Dinei está orando, tem acho que as irmãs também do canal lá estão orando também. Então vamos orar a Deus, vamos continuar orando com os homens de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe, que se despede, eu sou o irmão em Cristo, pastor Alejandro Alves, dirigente das IPFD aqui no país do Uruguai. Vamos orar com os homens de Deus.